Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos vocês, que de maneira muito especial Deus esteja presente na sua vida, na sua casa, na sua família, que você tenha sensibilidade de parar para ouvir a voz de Deus. Vocês que nos acompanham pela transmissão da rádio 87.9 FM de Dracena, vocês que nos acompanham pela transmissão do Facebook, pela transmissão que fica a gravação no canal Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis, e assim você pode se inscrever no canal, pode dar o seu like, compartilhar, comentar, porque desta maneira nós podemos alcançar mais pessoas com a palavra de Deus, a palavra de esperança, de fé, a palavra que muitos precisam neste momento para que tenham paz, tenham uma boa reflexão e um bom direcionamento espiritual das suas necessidades, das suas preocupações, daquilo que cada um realmente necessita para este momento da sua vida. Então, que você tenha neste momento um momento de paz, um momento de reflexão e que nós juntos possamos crescer no conhecimento da palavra de Deus para que vivamos segundo a sua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. Você já parou para pensar a respeito do que é se colocar diante de Deus em temor e em tremor? São duas palavras semelhantes, mas de significados muito diferentes, principalmente no contexto em que a Bíblia foi escrita, tanto no seu original hebraico quanto grego. A palavra tremor e temor têm significados muito diferentes na sua própria essência e também na expressão das questões semânticas, da interpretação semântica. Eu tenho estudado por algum tempo esta questão da expressão semântica no significado da palavra, naquilo que a palavra escrita quer dizer em pano de fundo. Na verdade, quando nós estudamos acerca de semântica, nós vamos além da palavra escrita, mas vamos para a essência do que o contexto está querendo dizer para nós. Por exemplo, uma das palavras mais semânticas que existem na Bíblia é a palavra, é o verbo ouvir, né? Quando nós usamos o verbo ouvir, a Bíblia utiliza muitas vezes no sentido de compreender, no sentido de colocar em prática, assim como um pai e uma mãe fala para o seu filho, dá uma ordem a ele, ou dá uma instrução ao seu filho, e depois pergunta a ele, você ouviu? A ideia desta pergunta não é saber realmente se ele ouviu o que foi dito, porque os pais sabem que o filho ouviu. A questão é, você compreendeu? Você vai colocar em prática? Você vai fazer da maneira que eu instruí, da maneira que eu ensinei? Então, esta diferença que existe entre a palavra escrita e o seu significado na essência do contexto para aquele momento é o que nós chamamos de semântica e nós buscamos compreender isto cada vez mais com mais profundidade, principalmente nos aspectos da palavra de Deus. É por isso que quando a Bíblia apresenta para nós a expressão do tremor e do temor, nós temos que fazer uma boa diferenciação a respeito disso. Por exemplo, quando nós observamos na Bíblia o texto que está em Tiago, capítulo 2, versículo 19, o texto nos diz assim: crês tu que existe um só Deus? Fazes muito bem, porque até os demônios creem e tremem. Até os demônios creem e tremem. Aqui está falando a respeito do tremor. O tremor é, de fato, ter a consciência de que algo está errado, algo não está de acordo
com as especificações, e aí vem aquele sentimento de medo, aquele sentimento de angústia. O tremor é uma angústia numa intensidade tão grande que traz essa sensação de tremor ao corpo, de tremor à mente, né? Aquilo que em Minas Gerais é muito comum as pessoas falarem a respeito da tremura. Eu estou com uma tremura. É o tremor da ansiedade, é o tremor do medo, é o tremor da consciência de que algo não está certo. Na vida, nós temos momentos em que nós conseguimos identificar o que é este tremor, né? No nosso dia a dia, nas nossas relações familiares, nas nossas relações sociais, nós identificamos. Mas também a Bíblia, ela apresenta a questão da expressão temer, né? Temer a Deus é uma expressão bastante comum e normalmente interpretada como respeito e obediência. Na verdade, na essência da palavra temor, existe algo que é um pouco maior do que isto, que é a questão do zelo, do cuidado, da atenção à palavra de Deus. Então, quando nós falamos que nós tememos a Deus, não quer dizer que nós temos medo dele, nós não temos medo de Deus, apesar de que a palavra temor, usada no original grego, é fobia, um medo excessivo. Esse medo excessivo que é apresentado na Bíblia, na sua prática, ele está ligado mais à questão do zelo, à questão do cuidado, do que à questão do sentir o medo. Quando nós observamos a palavra de Deus, usando a palavra fobia, que é traduzida como temor, os textos bíblicos não querem dizer que nós devemos ter medo de Deus, devemos ter fobia de Deus, mas devemos ser zelosos pela sua palavra, pelos seus ensinos, devemos ser zelosos por tudo aquilo que é apresentado dentro da Bíblia como regra de fé e prática para todo cristão. No texto de Hebreus, capítulo 12, para nós termos um bom contexto a respeito dessas questões que nos abalam, que mexem com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, as nossas interpretações e relações espirituais com Deus, no texto de Hebreus, capítulo 12, no versículo 25 em diante, nós temos o texto dizendo assim: tende cuidado, não recuseis ao que vos fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviarmos daquele que do céu nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Observem bem como esse texto é apresentado. O versículo 25 de Hebreus 12 fala a respeito da nossa responsabilidade enquanto cristãos. A nossa responsabilidade diante do que nos é apresentado, do que nos é mostrado todos os dias, de muitas formas, através da palavra de Deus e através da postura do cristão que apresenta a palavra de Deus através da sua própria conduta de vida, do seu jeito de ser. Então, o versículo 25
ele que nos traz uma exortação a respeito das informações que nós recebemos da palavra de Deus e como nós absorvemos essas informações e como nós colocamos em prática de acordo com a nossa fé, de acordo com aquilo que nós cremos. Olha o versículo 25 de Hebreus 12. Tende cuidado, não recuseis aos que vos falam. Tende cuidado e não recuseis aos que vos falam. Ter o cuidado de não recusar a palavra de Deus, de não recusar o que é justo, o que é correto, o que é dirigido pelo Espírito Santo. Não recuse a palavra de Deus quando ela te diz que você em Cristo Jesus será mais do que vencedor. Não recuse a palavra de Deus quando Jesus Cristo diz que estaria com você, como Ele está com todos nós, até a consumação dos séculos. Não recuse a palavra de Deus quando Jesus disse que Ele iria aos céus, mas enviaria o Espírito Santo, e o Espírito Santo que hoje habita em nós, nos ensina e nos instrui em toda a verdade, nos apresentando a palavra de Deus. Não rejeitem a palavra de Deus que é apresentada. Não recusem ao que vos fala. É isto que fala o texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 25. Tende cuidado, não recuseis ao que vos fala. Não recuse o que é falado dentro da palavra de Deus. Porque vem uma consequência depois, que é a sequência do texto. Pois, se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Observem que o texto aqui de Hebreus, ele está apresentando duas épocas diferentes. Ele está apresentando o período antes de Cristo e o período agora, né, depois de Cristo. Antes de Cristo, as pessoas eram advertidas pelos profetas, pelos levitas, pelos doutores da lei, por aqueles que eram instruídos pela palavra de Deus, dirigidos pelo Espírito Santo, mas quando Jesus veio, ele mesmo instruiu, ele mesmo explicou, ele mesmo apresentou o modelo de vida, ele mesmo apresentou a verdade da palavra de Deus. Então é isso que o texto está falando. Tenham cuidado para não recusar a palavra de Deus, porque se Deus não colocou como inocente aqueles que recusaram, mesmo antes de Cristo, mas recusaram a palavra através dos profetas, através dos doutores da lei, através daqueles que instruíam pelo Espírito Santo, mesmo antes de Cristo, Deus não os teve por inocentes aqueles que recusaram ouvir a palavra de Deus. Então, muito mais agora que nós sabemos que Jesus nasceu, que Jesus viveu 33 anos sem pecado, que Jesus se entregou por nós na cruz, que Jesus ressuscitou, subiu aos céus, sentou à direita de Deus, intercede por nós no santuário celestial, está lá mediando as nossas orações e desta maneira também enviou o Espírito Santo para habitar em nós e nos instruir em toda a verdade de uma maneira correta ao interpretarmos a Bíblia, a palavra de Deus. Então, o que Deus está falando aqui, através desse texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 25, é que se Deus não teve por inocente nem aqueles que só tinham os profetas, muito menos ele terá por inocente a nós, que conhecemos a Jesus Cristo, que temos a Bíblia, a palavra de Deus em nossas mãos, à disposição, que era algo que eles não tinham antes.
né? A gráfica é muito recente. Antes eles tinham simplesmente que acreditar na palavra do profeta, na palavra do pastor, na palavra do líder religioso. Hoje não. Hoje a palavra pode ser averiguada, ela pode ser questionada, ela pode ser verificada através da Bíblia que está nas suas mãos. Você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar o texto juntamente comigo e observar o que o texto está falando, se o que nós estamos interpretando do texto está correto dentro do contexto bíblico apresentado. Hoje nós temos esta oportunidade, nós temos esta opção, uma opção que antigamente não existia, porque nem todos tinham Bíblia na mão para conferir as Escrituras. Então, voltando ao texto do Hebreus 12, 25, se Deus não teve por inocente, né, nem aqueles em que não tinham, nesta época, a Bíblia na mão para conferir, né, aplicando o texto dessa forma, muito menos hoje, que nós temos a oportunidade de conferir a palavra de Deus e temos a palavra de Deus disponível em muitas formas diferentes. O texto continua no versículo 26 falando: e aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo: ainda mais uma vez por todas farei tremer não só a terra, mas também o céu. Deus está apresentando aqui o dia do juízo, o dia em que ele vai colocar todas as coisas em ordem, o dia em que definitivamente o pecado vai ser extirpado, vai acabar a ação do pecado em nós, vai acabar a ação do pecado na terra, no universo, vai extinguir o pecado de uma vez por todas. Então, ele utiliza a expressão que uma vez mais ele fará tremer não só a terra, mas também os céus. Deus vai colocar todas as coisas em ordem, vai colocar tudo no seu devido lugar. E é muito interessante quando nós observamos o texto, Deus utilizando a expressão do tremer como abalar. E na sequência do texto, ele vai tratar dessa questão de abalar as estruturas para que tudo possa ser colocado no seu devido lugar. O versículo 27 diz assim: ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. O que o texto está dizendo é que Deus vai destruir de uma vez por todas toda a ação do passado e voltar à reconstrução do propósito original, desde o princípio, aquilo que ele tinha prometido, aquilo que ele tinha planejado, aquilo que ele criou desde o princípio será restaurado. O versículo 28, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. E aqui vem reverência e santo temor. Reverência a Deus pelo que ele é, pela sua grandeza, pela sua majestade, por ser o Criador. A reverência que se deve a Deus é a mesma reverência que se deve ao pai, que se deve à mãe, e ainda maior, porque ele é o Senhor de todo o universo. Mas devemos reverenciar, honrar o pai e mãe, como o mandamento com promessa nos diz, mas devemos também ter essa ideia da reverência a Deus em santo temor. O que significa isso? Observar com zelo, observar com cuidado as orientações de Deus,
observar que Deus está ao nosso lado, não para nos causar medo, não para nos causar fobia no sentido do medo, mas para que nós tenhamos zelo da sua palavra, que nós apliquemos a palavra de Deus em nossa vida de uma maneira eficaz, que nós possamos compreender que Deus está ao nosso lado para nos guiar e nos proteger. Jesus Cristo é o nosso advogado de defesa e não de acusação. E o Espírito Santo está nos guiando e nos instruindo dentro da palavra de Deus para que nós vivamos em paz, para que nós tenhamos o melhor do que Deus tem preparado para você, para mim e para todos os que creem na sua palavra e pela fé colocam em prática em sua vida. Então, que vocês vivam em paz, que vocês sejam guiados pela palavra de Deus, que vocês não tenham a perspectiva do tremor, do medo de Deus no dia em que Ele abalar todas as coisas, mas que você, como parte do reino inabalável de Deus, tenha o santo temor, que é o zelo, o respeito, o cuidado e a aplicação correta da palavra de Deus em sua vida. Que Deus te abençoe, te conduza, te fortaleça e que você tenha uma vida e um dia especial na presença de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. E em nome de Jesus, como ministro do Evangelho, eu peço as tuas bênçãos sobre cada irmão, sobre cada irmã que nos acompanham e que eles desfrutem com alegria do teu amor, do teu carinho, das tuas mãos e da tua direção espiritual. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.